Olá, alunos do curso de Licenciatura em Matemática, nível EAD do Centro Universitário Uninter. Hoje nós vamos trabalhar aqui coordenadas, matriz de mudança de base, que é conteúdo da disciplina de álgebra linear. Então, antes de eu trabalhar com algum exercício, eu só vou reforçar alguns conceitos que são importantes para entender a matriz de mudança de base, né? Por que a gente utiliza a matriz de mudança de base? Então, vejamos aqui nesses dois gráficos. Ó. Primeiro aqui, eu marquei aqui um ponto, né? O ponto 1, 2, que eu posso interpretar ele como um vetor, né? Posso interpretar aqui como um vetor, né, que sai da origem e tem extremidade no ponto, né? No R2 aqui, qualquer ponto, eu posso fazer esse raciocínio aqui, né? Então, qualquer ponto eu posso interpretar ele como um vetor, né? E o detalhe aqui é o seguinte, que qualquer ponto aqui, qualquer vetor, ele vai ser uma combinação linear da base canônica, ó. Eu tenho aqui a base canônica, vamos por B, ó, 1, 0 e 0, 1. Qualquer ponto do R2 eu posso escrever como combinação linear desses dois vetores, ó. Então, esses dois vetores eles são ortogonais, eles são ortonormais, mas, de repente, esse sistema nesse formato não é interessante, né? De repente, eu preciso fazer uma rotação do eixo, ó. Na estatística, a gente usa muito esse conceito, né, de buscar uma direção de maior variabilidade no conjunto de dados. Então, eu posso precisar fazer aqui, rotacionar vamos pôr aqui y, e aqui, então, y', e o outro eixo, deixa eu precisar apagar aqui. E o outro eixo, vai vir aqui, que vai ser o x' daí, né? Então, eu fiz uma rotação. Quando eu faço essa rotação, eu vou ter que trocar os vetores, eu vou ter que trocar essa base. Eu vou deixar de utilizar a base canônica para usar uma outra base. Então, para fazer a rotação, eu tenho que fazer uma mudança de base. Um outro exemplo aqui que coloquei, ó, por exemplo, eu tenho aqui no sistema ortogonal, né, cartesiano ortogonal, mas de repente eu quero mudar esse eixo para um outro conjunto. Eu tenho um conjunto aqui de pontos, né? Eu quero trazer esse sistema cartesiano para cá, ó, né? Então, eu vou trocar, eu vou fazer uma translação do eixo, ó, né? Por aqui x' e aqui y'. Então, novamente, eu vou precisar fazer a mudança da base desse conjunto, ó, né? E aqui eu coloquei mais um conceito importante, ó, que é o de coordenadas de um vetor, ó. Então, se eu tenho uma base, ó, de um espaço vetorial V, qualquer vetor de V, ele é uma combinação linear da base, né? Em outras palavras, é o seguinte, você tem... vou apagar esse quadro aqui. Você tem aqui o espaço vetorial. Dentro do espaço vetorial, você tem várias bases, né? Tem a base canônica e tem várias bases, né? Então, por aqui, ó, base beta, base alfa, e assim por diante. Qualquer vetor do espaço vetorial V, ele é uma combinação dessas bases. Então, ele pode ser uma combinação linear da base beta, ou pode ser uma combinação linear de V. Aliás, ele sempre é uma combinação linear, senão isso aqui não é base, né? Então, ele é uma combinação linear desses vetores da base beta e ele é uma combinação linear da base alfa. E se existir outras bases, ele vai ser combinação linear dessas bases também, ó. Então, todo vetor, ele é uma combinação linear. Foi o que eu escrevi aqui, ó. V, ele é uma combinação linear da base beta de vetores V1, V2 e Vn, ó. O que são essas coordenadas? E essas coordenadas, elas são únicas para cada base. Então, quando eu faço a combinação linear de V com a base, ó, essas constantes aqui, que multiplicam os vetores da base, é que formam a matriz de coordenadas da base, tá? E a gente escreve desse formato aqui, ó. Geralmente é esse formato que se usa, ó. Então, aqui o conjunto V, o vetor V,
Isso aqui significa o seguinte, as coordenadas de V em relação à base beta, que são os coeficientes da combinação linear, ó, C1, C2, Cn. Tá? Então, essas são as coordenadas do vetor em relação à base beta. Ok? Agora nós vamos trabalhar com um exercício, uma aplicação para encontrar a matriz de mudança de base. Ok? Olá, alunos então, do curso de licenciatura em matemática, nível EAD do Centro Universitário Uninter. Então, na continuação do tema matriz de mudança de base, agora nós vamos ver um exemplo da matriz de mudança de base. Tá? Então, aqui eu tenho duas bases, né? Considere as bases B, a base C do R2, né? Encontre a matriz de mudança de base que é na ordem, né? De B para C. Tá? Então, eu quero encontrar essa matriz aqui, ó, a matriz M da mudança de base B para C. Ó. Tá? O que é essa matriz de mudança de base? É muito simples. Ó. Como nós já vimos lá anteriormente o conceito lá de coordenadas dos vetores, ó, as colunas dessa matriz é nada mais dos coeficientes das coordenadas dos vetores da base B com relação à base C. Ó. Então, eu vou pegar aqui o primeiro vetor aqui da base B, ó, faço combinação linear com a base C. As coordenadas desse vetor vai ser a primeira coluna aqui de M. Depois eu faço a combinação linear do segundo vetor com a base C. Ó. E então vou formar aqui a segunda coluna dessa matriz M. Tá? Então tem o seguinte, ó, o raciocínio aqui é o seguinte, ó, eu vou ter que pegar aqui o primeiro vetor e vou C vezes o primeiro vetor mais, vou pôr aqui A, né, A e aqui B, e o segundo vetor que é 0, 1. Da mesma forma, eu vou fazer aqui para o segundo vetor, eu faço combinação linear com os vetores da base C. Ó. Então aqui eu tenho 0, 1 e por aqui agora C, 1 mais D, 0, 1. Então a minha matriz de mudança de base, da base B para C, vai ser os coeficientes aqui, as coordenadas dos vetores. Então aqui vai ser AB e aqui vai ser CD. Tá? Então, como que eu vou encontrar isso aqui? Ó? Cada linha disso aqui representa um sistema de equações. Você vai ter o primeiro sistema de equações aqui, que é aqui a primeira coluna eu vou pôr o A. Né? Então, 1 e 1, então fica A e A. A segunda coluna é 0, ó, 0. Vou pôr o 0 aqui para ficar mais claro, né? E B, ó, igual ao vetor, ó, 1 e 0. Né? E o próximo é o segundo sistema, né? Então, você tem aqui a primeira coluna é para C, né? C, e a segunda para D, né? 0D e D. Igual ao segundo vetor aqui, que é 0 e 1. Então, eu tenho que resolver esses dois sistemas para encontrar essas coordenadas. Tá? Só que aqui já vemos que não precisa fazer escalonamento, nada, já está prontinho o sistema. Né? Você pode observar aqui que eu já tenho o valor de A. Né? Então, aqui eu já tenho o valor de A, que o A vale 1. Ó. Da mesma forma, no segundo sistema, eu já tenho o valor de C. Ó. O C vale 0. Né? Aqui embaixo, se o A vale 1, e aqui para dar 0, então o B tem que ser menos 1. Né? B menos 1. E aqui, se o C é 0, então o D tem que ser 1. Né? Então aqui já encontrei a minha matriz de mudança de base. Ó. Que é 1 e menos 1, né? E o segundo é 0 e 1. Ó. 0 e 1. Deixa eu escrever aqui a igualdade, né? Então, a resposta vai ser a seguinte. Ó. Então, a matriz de mudança de base da base B para a base C é a matriz, aí pega o A e o B, né? É negativo o B, e o C é 0, e a segunda coordenada 0 e 1, ok? Então, essa é a matriz
de mudança de base. Eu gostaria de colocar aqui um detalhe importante, né? Nesse caso aqui, a resolução dos sistemas foi tranquilo, né? Porque o sistema já estava na forma triangular inferior, então foi fácil encontrar os coeficientes aqui A, B e C, C e D, né? A, B e C e D, né? Agora, se imagina um sistema, uma base aqui do R3, que vai ter 3 componentes no vetor, ou uma base do R4, que vai ter 4 componentes. Então, significa que você vai ter, se for do R3, você vai ter 3 sistemas de equações. Se for do R4, você vai ter 4 sistemas de equações. Para achar essa matriz de mudança de base vai dar um trabalho enorme, né? Mas tem um detalhe aqui, ó. Se observem, né, que esses 2 sistemas, os coeficientes aqui da matriz A não mudam. Ó. O que muda são os vetores, a matriz B, né? Então tem um esqueminha para você encontrar essa matriz de base, ó, que é a seguinte, ó. Mudança de base, ó. Você vai pegar aqui, no caso, eu quero a matriz M, da base C, B para C, né? Então, você vai fazer o seguinte esqueminha para encontrar essa matriz aí. Você vai pegar os vetores aqui, vamos pôr aqui o C, né? O C sim, os vetores V1 e V2, né? O B, vetores U1, U2, tá? Então, o esqueminha é o seguinte, ó, você vai pegar aqui a base B, a base C, aliás, e aqui a base C, ó. Desculpe. Aqui a base C e aqui a base B, né? Esse esqueminha aqui funciona o seguinte, ó. Você vai colocar os vetores, né? Os vetores da base onde você quer chegar e aqui da onde você quer sair, ó, né? E você vai escalonar esses vetores aqui, transformando essa matriz, esses vetores V1, V2, numa matriz de identidade. Daí, a matriz que você vai encontrar aqui no lado direito vai ser a matriz M. Tá? Então, isso aqui ajuda bastante, porque você não precisa ficar resolvendo vários sistemas um por um. Aqui você resolve todos os sistemas simultaneamente. Ó. Então, se você está no R3, né, você vai resolver 3 sistemas de equações numa vez só. Né? Porque o que muda sempre é a matriz B. Ó, né? Então, isso aqui é muito útil na hora de se montar. Então, nesse caso aqui, como é que eu faria? Eu colocaria aqui os vetores da base C, né, que é 1, 0, 1, e depois os vetores da base B, né, que é 1, 0, 0, 1. Né? Então, eu vou ter que transformar essa matriz aqui, ó, numa matriz de identidade. Ó, e essa matriz aqui, e o resultado final vai ser a minha matriz M. Ó, tá? Vamos ver como é que funciona isso aqui. Então, deixa eu apagar aqui. Então, eu tenho que escalonar essa matriz. O único valor que eu tenho que anular aqui vai ser 1, que daí já fica na forma de matriz de identidade. Ó. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu vou multiplicar por menos 1 a primeira linha, ó. Vou multiplicar isso aqui por menos 1 e somar com a segunda linha para anular esse 1 aqui. Ó. Então, eu vou ter a primeira linha que vai repetir, né? Então, aqui vai ficar menos 1 com mais 1 dá 0, com mais 1 anula. Né? Aqui, menos 1 vezes 0, 0. Né? Vai somar com o valor correspondente, 1 continua 1. Né? Aqui, menos 1 vezes 1, menos 1, mais 0 fica menos 1. Tá? Menos 1 vezes 0, 0, mais 1 continua 1, ó, ok? Então, aqui, essa aqui é a matriz M. Ó. Então, eu tenho que a matriz M de mudança de base de B para C é essa matriz aqui, 1, menos 1, 0 e 1. Tá?
Então, isso aqui ajuda bastante, diminui muito o teu trabalho, né? Então, nesse caso aqui, não seria tão interessante, porque o sistema é bem simples, mas normalmente você vai precisar desse esqueminha aqui para poder encontrar a matriz de mudança de base, ok?